Galinha Pintadinha. Uma das músicas mais famosas do desenho está envolvida numa teoria da conspiração bem bizarra. A galinha pintadinha e o galo carijó. A galinha usa saia. Essa música não é tão inofensiva como você pensa. A teoria afirma que o criador do desenho teria feito um pacto para o desenho ficar famoso. E nessa música tem várias mensagens subliminares que só dá pra ouvir com a música ao contrário. A teoria de que Moana estava morta durante o filme todo. A teoria afirma que Moana morreu quando ela foi se encontrar com Maui. E como a gente já sabe, o barco da Moana naufraga quando ela está indo pra ilha encontrar o Maui. E quando a Moana acorda, o barco dela tá nesse estado e ela não sofreu nenhum arranhão. E além disso, na mitologia polonesa, acredita que no outro mundo é como se fosse uma praia. E que normalmente são habitadas por espíritos e entidades. Bom, vale lembrar também que a Moana não interage com nenhum ser humano. Bom, o Maui não conta, ele é tipo um semideus. Ela se comunica somente com a sua avó, que é um espírito. Bom, e se parar pra pensar, ela não teve um arranhão durante o filme todo. Mas como a gente sabe, no final Moana consegue restaurar o coração de Defeat. E além de receber o barco como presente de Defeat, ela recebe sua vida de volta. E até nessa cena o Maui fala que o Rei Rei tá vivo ainda, sugerindo que o Defeat salvou o Rei Rei também como presente. Oi? Acho que todo mundo aqui já viu esse filme Coraline. Quando a Coraline chega na casa, tipo nessa outra casa que ela tem nesse submundo, eles entregam um bolo pra ela. É esse bolo aqui, escrito Welcome Home, bem-vinda de volta, bem-vinda à sua casa. Só que não sei se vocês já perceberam, mas o O tá cortado 2 vezes, certo? Eu fui pesquisar e quando o O tá cortado 2 vezes, significa que a pessoa tá mentindo. É um sinal de mentira, tá vendo? E é exatamente como tá no bolo. O que isso significa? Que ela é bem-vinda, porque esse O tá normal, mas aquela ali não é a casa dela. Tá no O. Já tinham percebido isso? Você já ouviu falar na tortura do quarto branco? O quarto branco é considerado a tortura mais cruel da atualidade. Com certeza você deve ter pensado no quarto branco do Big Brother Brasil. Mas não tem nada a ver com Big Brother e é 1000 vezes pior. Bom, a tortura do quarto branco é uma tortura psicológica, onde as paredes e o piso é a prova de som. E o prisioneiro tem que vestir roupa branca, descolorir o cabelo até ficar branco, pintar as unhas do pé e da mão de branco. Além disso, todos os móveis também são brancos. E a luz sempre fica acesa, nunca apagada. Isso para que o prisioneiro perca a noção do dia e noite. Essa tortura ainda é usada no Irã. Ela já foi usada nos Estados Unidos, Venezuela e Irlanda do Norte. A pessoa fica completamente isolada e os passos dela não produzem som. O intuito é que ela acabe perdendo a noção da realidade. Essa tortura serve para que alguns prisioneiros entreguem os seus companheiros, causando uma tortura psicológica tão grande que a pessoa é capaz de entregar tudo o que ela fez. Sem contar que o prisioneiro tem que viver de alimento branco, ou seja, ele vive praticamente só de arroz. A teoria de que a Anitta morreu e foi substituída por uma sósia. A Anitta foi descoberta fazendo covers na internet e logo assinou um contrato milionário para gravar seu primeiro disco. Ela tinha acabado de sair da adolescência e estava lidando com uma pressão muito grande da fama. E então, com depressão, ela acabou procurando seus pais para conversar, mas não achou seus pais em casa. E tirou sua própria vida cortando suas próprias pernas. E então a gravadora decidiu colocar uma sósia no lugar da Anitta. E o primeiro CD da sósia lançou em 2013. Repleto de mensagens subliminares sobre a morte da verdadeira Anitta. O primeiro indício seria a capa do CD, escrito Anitta com muito glitter, pra tirar toda a atenção da sósia. No encarte ela está usando polainas, mostrando que foi exatamente ali aonde a verdadeira Anitta teria tirado suas próprias pernas. A música Som do Coração fala sobre depressão de Anitta, e a sósia teria gravado para homenagear ela. A Anitta adora o número 9, e a sósia da Anitta está usando uma camisa com o número 9 escrito Não Confie. O número 9 significa a morte de um ciclo e portas abertas para outro. Aqui a sósia estaria usando uma blusa com a estampa da Anitta, rosto tampado e dedo na boca pedindo para guardar segredo. A voz da Anitta seria mezzo-soprano, e da sósia seria soprano. A Disney não é tão maravilhosa assim como você pensa. Vamos falar sobre mensagem subliminar. O que seria uma mensagem subliminar? Mensagem subliminar é uma teoria da conspiração que afirma que uma imagem passada numa velocidade maior do que nossos olhos conseguem captar não será vista conscientemente, ou seja, só o nosso subconsciente consegue captar essa imagem, sem que nós percebemos. Agora vamos falar sobre o filme Rei Leão, que marcou a infância de muita gente. Parece uma simples capa de um filme, um leão e tal, mas na verdade tem uma bunda de uma mulher desenhada na capa, no nariz do leão. Outro exemplo, na hora que ele tá deitado olhando pro céu, aparece a palavra sexo, escrito nas estrelas. Agora no filme Bernardo e Bianca, eles estão dentro de um carrinho, numa velocidade muito rápida, e em frações de segundo aparece uma mulher com os peitos de fora.
A Pequena Sereia também tem. A Torre do Castelo é um órgão genital masculino. Olha essa capa do filme do Mickey e da Minnie. É um órgão genital masculino. Disney e seu projeto bizarro jamais divulgado. Em 1998, a Disney criou um parque na China, na qual eles tinham a intenção de ser o maior parque tecnológico já criado. Na história diz que um laboratório foi usado para experimentos. Esses lugares eram chamados de Centro de Investigação Biorrobóticas da Disney, mas os funcionários do parque chamavam de Inferno na Terra. Nesse laboratório, eles estudavam a possibilidade de substituir a parte de um corpo humano por uma parte robótica. Eles queriam criar animações robóticas com vida própria. Seriam criaturas bioartificiais. Foi aí então que algumas pessoas começaram a sumir dentro do parque da Disney. Algumas pessoas então começaram a descobrir estacionamentos subterrâneos, que era uma espécie de descarte de corpos. Eles começaram a perceber que alguns corpos não tinham mais suas características. Eles estavam deformados e grotescos, como se tivessem tentado fazer um Mickey humano. Os fantasmas na casa do BBB. Tudo começou no BBB 2, quando a participante Cida ouviu a irmã dela chamando ela dentro da casa. No mesmo dia, ela ficou sabendo que a irmã dela tinha falecido. Tudo ficou bem por um tempo até o BBB 18. Isso porque uma sombra passou atrás do participante Diego. Tipo o Kaysar, por exemplo, da vida. E ele parece ter sentido, porque ele pega no braço logo depois. O Kaysar, por exemplo, da vida, entendeu? No BBB 19, Michael disse ter visto um vulto entre duas camas. Mas foi no BBB 20 que tudo piorou. A teoria de que o espírito teria usado a Gabi para se manifestar. Foram vistos vultos no espelho e a Manu ficou muito perturbada. A Rafa também sonhou que tinha uma mulher de rosa querendo machucar a Gabi. No BBB 21, Fiuk parecia o mais afetado, estando extremamente abatido. Mas assim que ele voltou do paredão, tudo mudou. Isso poderia ser um sinal de que o fantasma foi para outro lado da casa. O que justifica o Arthur e o Caio se machucando feio na prova do líder. Além disso, ontem na festa a Vitube passou muito mal. E o Caio caiu de novo. E aí, será que a bruxa tá solta? Tá rolando uma nova teoria por aí de que o ator Cameron Boyce está vivo. Pra quem não conhece Cameron Boyce, ele era um ator da Disney e ele faleceu no dia 6 de julho de 2019, ou seja, há um ano atrás. Ficou muito conhecido por seu papel de Luke na série Jessie do Disney Channel e também na saga Descendentes, da Disney também. A teoria toda começou por causa desse vídeo onde essa TikToker posta um menino atrás dela é idêntico ao Cameron Boyce. Gente, realmente o menino é muito parecido mesmo, olha isso. Mas eu não acredito que ele esteja vivo. Dá pra ver o sofrimento da família, dos amigos, tá todo mundo sofrendo de verdade mesmo. Existem muitas pessoas parecidas por aí, sósias e tal. Mas, né, depois de um ano que ele morreu, apareceu esse menino idêntico a ele. Tem esse outro vídeo também que aparece o menino. O lago que você jamais poderia nadar. Esse é o Lago Rosa, mais conhecido como Lago Hiller. Ele é localizado na Austrália. Ninguém sabe por que tem essa cor. Em nenhum lugar do mundo existe um lago rosa, apenas na Austrália. A primeira teoria é de que existem muitas algas rosas nesse lago, e por isso dá essa coloração pink. Porém, alguns pesquisadores colocaram uma câmera lá dentro e perceberam que não tinha alga nenhuma. Depois eles acabaram descobrindo que esse lago é o mais salgado do planeta, que dá pra retirar toneladas de sal desse lago. Ele é tão salgado que é impossível que qualquer vida marinha sobreviva lá dentro. E o pior é que se um ser humano ficar mais de 10 minutos lá dentro, a água começa a comer sua pele por conta do excesso de sal. Dizem que ele é altamente contaminado, por isso tem essa cor. E que lá nesse lago existem vidas marinhas que nós nunca vimos na vida. Bichos completamente assustadores. A teoria bizarra de Marcia e o urso. Marcia nasceu em uma família super normal, mas a família começou a notar que tinha algo de errado com ela. Pois a menina com 3 anos de idade batia em todo mundo e quebrava tudo. Então quando ela completou 5 anos, seus pais resolveram pôr ela para adoção. Mas como Marcia tinha problemas mentais, ela acabou fugindo do orfanato assim que teve uma chance. Ela acabou então parando numa floresta e continuou maltratando e batendo nos animais. Todos os animais morriam de medo dela e fugiam dela. Até que ela encontrou um urso na floresta, então ela jogou uma pedra nele. E então o urso foi pra cima dela pra se defender e assim matando Marcia. Oi! Todo mundo aqui conhece aquele energético Monster? Enfim, dizem que eles têm um pacto com o diabo. Vou explicar pra vocês. Então, a bebida é essa aqui. O nome dela é monstro, então você acha que isso aqui é tipo, sei lá, a garra do monstro, certo? Mas na verdade, de acordo com essa teoria, Nesses numerais aqui, o número 6 é assim, então 666. E 666 é o número da besta, não sei se vocês sabem. Então seria um símbolo satânico. E aqui embaixo tem Unleash the Beast. E o que significa isso? Tipo, libere a besta, libere o monstro dentro de você. Enfim, existe essa teoria. Me conta aqui nos comentários se vocês acham que é real ou não.
A teoria bizarra sobre Rei Leão. Com certeza você se lembra da parte mais triste do filme, onde o Scar mata o Mufasa sem dó nenhuma. Mas você já se perguntou onde foi parar o corpo do Mufasa? Já que em momento nenhum do filme é mostrado o corpo dele pisoteado. E o mais provável a se pensar é que as hienas teriam comido ele. Porém, hienas não comem leões. E não tem nenhum outro animal que se alimente de leões, a não ser o próprio leão. Às vezes eles cometem canibalismo, e tudo isso por conta de liderança. E isso se comprova na cena em que o Scar está segurando um crânio e brincando com o crânio, dando a entender que ele devorou o corpo de Mufasa, meio que de uma forma a provar que ele era superior ao Mufasa, e então que ele havia ganhado. Se compararmos o crânio de um leão com o crânio que o Scar está segurando, é igualzinho. A teoria bizarra sobre a Eliana. Provavelmente você conhece a Eliana, uma das maiores apresentadoras brasileiras. E na década de 90, a Eliana era uma cantora de músicas infantis. Ela chegou a apresentar até o Bom Dia e Companhia. E em 1993 a Eliana lançou a música Os Dedinhos. Essa música não é tão inofensiva assim como você pensa. Nessa mesma época surgiu uma teoria de que, assim como a Xuxa, a Eliana também teria feito um pacto para ficar famosa. E nessa música dos dedinhos, de trás pra frente, tem uma mensagem muito bizarra. Katy Perry e sua música bizarra. Bom, provavelmente você já deve ter ouvido a música Dark Horse, da Katy Perry. Agora, presta atenção nessa parte da música. Nessa parte da música, eles citam o Jeffrey Dahmer. Jeffrey foi um dos maiores serial killer da história. Jeffrey matava, esquartejava, fazia necrofilia e ainda era canibal. Ao total foram 17 vítimas. Fatais, né? Porque a polícia não considerou as outras vítimas que ele só abusava. Quando a polícia entrou na casa de Jeffrey, eles encontraram uma coisa mais horrível que a outra. Ele tinha tipo um altar na casa dele que ele deixava os restos mortais das vítimas. Vários crânios e outras partes do corpo. Ele guardava alguns restos mortais das vítimas dentro da geladeira da casa dele. Cabeça, mãos, corpos. O Jeffrey acabou pegando prisão perpétua. Porém, seu colega de cela não o suportava e acabou o matando. Esse foi o fim dele.